Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro. E por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias com assuntos interessantíssimos. Fique ligado aí. Apresentação desse jornal, Ednei Paine. E estamos falando diretamente da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, que fica no Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vocês devem estar estranhando porque o novo Palácio da Política está de novo nas nossas pautas, né? Mas isso é coisa para o final do programa, vocês vão se impressionar. Mesa, R$30, R$30.000. Vocês vão ver aí parte do mobiliário e quanto custa. E ver se você tem condições de ter um mobiliário como esse na sua humilde casa. Bom, vamos falar de política, mas vamos deixar esse assunto para o final do programa. Vamos entrar em um assunto um pouquinho mais complexo chamado corrupção. Se você ainda não sabe, a Transparência Internacional é uma organização global que atua na luta contra a corrupção em mais de 170 países. Ela é composta por capítulos nacionais que recebem o apoio de um secretariado central que é lá de Berlim, na Alemanha. Bom, a organização se dedica a promover a transparência e integridade, mobilizando a sociedade e que se compromete com empresas e governos com as melhores práticas possíveis. Deixa eu falar para você, então, desde 1995, a Transparência Internacional também publica um índice que avalia a corrupção no setor público em muitos países. Meu Deus do céu, em 180 países. Então, o Brasil acho que nem está inserido nesse contexto de corrupção, né? Que nada. Ele está na lista, sim, dos países mais corruptos do mundo. O Brasil está em 77º lugar, 107. Que coisa, né? Somos um país com uma corrupção muito grande. Poucos relatam, mas a corrupção no Brasil é terrivelmente grande. Os Correios estão falindo sem ter um concorrente coerente. Onde o precipício está à vista, é só mais um passo. E um artista que não consegue sustentar com suas próprias pernas, recorre ao governo para comprar o pão de cada dia. Coitado, né? Gilberto Gil ganhou patrocínio de milhões dos Correios. Que coisa, né? São coisas que só uma estatal controlada pelo governo consegue fazer. Isso sem contar que no governo anterior eu sempre falo disso, os Correios estavam dando lucros. Sabia? Como pode? Você entende agora o quanto uma boa gestão faz uma benfeitoria na empresa? Sim, o país é uma empresa, o Brasil é uma empresa. E tem que ter uma pessoa escolhida a dedo, escolhida pelo povo para gerir as nossas vidas, os nossos gastos. Se a gente bota pessoas incompetentes para certos setores, tipo o governo, bota pessoas incompetentes para certos setores, as coisas não conseguem fluir direito. Um país, para crescer, tem que ter a sua força de trabalho cada vez mais produtiva, gerar riquezas. Isso não é novidade. Se um país não gera riquezas, não consegue ir para frente.
E vivemos em um país onde temos, presta bem atenção, 48 milhões de pessoas dependentes do Bolsa Família. Temos pouco mais de 200 milhões de pessoas no país e 1/4 dessas pessoas dependem do Bolsa Família. Você sabe quantas pessoas no Brasil têm carteira assinada? 38 milhões. E 48 milhões dependem do Bolsa Família e temos 38 milhões de carteiras assinadas. Temos 10 milhões de pessoas a menos de carteira assinada do que recebendo o Bolsa Família, tá? É só o Bolsa Família que eu tô salientando aqui. E com esse cenário, essa conta nunca vai fechar. Sempre estaremos no vermelho. O gerente-geral da empresa Brasil não tem como gerar empregos, não apoia as indústrias. Coisa não está acontecendo apoio às indústrias. Pois diante desse cenário, em muitas entrevistas, o presidente da República, ele só fala em taxar os mais ricos. E o governo só fala de impostos. E todo brasileiro perde com isso. Com estas ações, o governo está expulsando empresas do território nacional. Assim, até o empregado sai perdendo, Lula. Será que tu não fez as contas ainda? Muitas empresas foram para outros locais, tipo Paraguai. Paraguai, nosso país vizinho. Você acha que ele só recebeu a Grendene lá? Ele recebeu nos últimos 3 anos do governo Lula mais de 200 empresas. É o Paraguai. Essas empresas não aguentaram mais os encargos e a grande taxa de impostos aqui do Brasil. O governo fala mal dos ricos, mas é os ricos que dão apoio aos trabalhadores. Se não tem os ricos, olha, não tem emprego. O governo, em vez de qualificar as pessoas pobres para que eles andem com suas próprias pernas, dá um auxílio do governo. Pedem ao IBGE que coloque em suas pesquisas quem ganha auxílio do governo não é considerado desempregado. O IBGE falou isso. Quem ganha auxílio do governo não entra nas estatísticas de desempregado. Então, quase metade da população do Brasil, 98 milhões, recebem auxílio do governo. Estamos no Brasil com uma população de 210 milhões de pessoas. Então, quase metade recebem um auxíliozinho do governo. Como um país com estas engrenagens pode se sustentar? Tenho pena do próximo presidente que assumir o Brasil. Ele vai pegar uma casa totalmente desarrumada, a um passo do precipício. Tomara que ele tenha boa fé e faça um bom trabalho, né? Bom, esse foi o Bloco Político. Daqui a pouco a gente volta a falar... Daqui a pouco não, amanhã a gente volta com outro bloco político aí, mas daqui a pouco vai ter política também. Vamos lá, vamos falar de esportes agora. Vamos falar do Internacional que entra em campo amanhã contra o Palmeiras, o poderoso Palmeiras, no Beira-Rio. E antes do meio-dia de hoje, né, teve seu último treino. O Internacional teve seu último treino para definir quem entrará em campo. O técnico Paulo Pesolano terá todo o elenco à disposição para esse jogo. E a dúvida só fica na dupla de volantes, né? Porque você lembra, lá no início da temporada, o Inter acabou perdendo Thiago Maia e Alan Rodrigues por lesões. Aí usou o Paulinho, que chegou aí com uma certa desconfiança, né? Vinha de lesão e não era muito aproveitado no Vasco. E também foi usado o Ronaldo aí nessa posição. E foram bem, né? Ronaldo foi bem, Paulinho foi bem,
Aí agora tem muita gente boa aí para pouco lugar. Então, Pesolano tem algumas peças aí para pensar, como eu disse antes, né? Todos à disposição. Amanhã a gente chega aí com o provável time aí para você entender o que acontecerá. Bom, em relação ao tricolor, hoje tem jogo, né? E ontem, familiares do William estiveram em Porto Alegre visitando a concentração do Grêmio. O pai de William, o seu Severino Vieira da Silva, falou sobre o posicionamento do filho. E disse que agora ele não é mais piá, não é mais guri. Tem que tomar algumas precauções, né, para não se machucar. Tem que tomar alguns cuidados. E o técnico Luiz Castro também está seguindo essas mesmas premissas, hein? Hoje o provável time do Grêmio que entrará em campo tem no gol o Everton. Na zaga o Balbuena e o Wagner Leonardo. Nas laterais de um lado o João Pedro e Marlon do outro. Arthur e Noriega aí mais no meio. Na frente aí um pouquinho mais à frente o William ou Edenilson. Não sei, né, se o William tem condições de ficar os 90 minutos, né? E lá no ataque tem a Muzu, TT e o goleador Carlos Vinícius. Esse é o provável time do Grêmio que enfrenta hoje o Morumbi às 21h30. Esse é o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo a gente tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, essa é a Natal Fitness que nos tem dado apoio no Bloco Esportivo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. A Natal Fitness tem um sorteio de uma camiseta do Grêmio, autografada pelo elenco de 2018. Baita presente esse, né? Você que é gremista, você que é colorado também, chega lá. Gasta aí 100 pilinha e acima dessa grana aí você ganha um cupom para concorrer a essa camiseta do Grêmio. Bem legal, hein? Você não é gremista? Pô, você pode presentear um amigo seu gremista, se você não é gremista, com essa linda camiseta autografada, hein? Autografada. Tá, vamos falar de uma coisa muito importante agora. Normalmente a gente não fala desse assunto aqui, mas eu vou comentar com vocês. Calor e piscina combinam perfeitamente, né? Você tem ido para as piscinas? Mas eu quero te alertar a uma coisa. É sobre um assunto muito sério, é sobre o cloro. Sim, ele está presente na maioria dos produtos de limpeza. Ele também é adicionado nos tanques de água potável, pois é um produto que elimina odores, algumas substâncias nocivas à nossa saúde, ele mata fungos, ele mata bactérias. Então, no tratamento da água da Corsã, né, para a gente poder beber, é usado cloro. É claro. A água sai da Corsã e vai até as nossas residências e percorre um grande trajeto, né? E pode acontecer contaminações nesse trajeto, canos quebrados, rachados. E daí é que o cloro fica lá justamente para matar quaisquer substâncias que são nocivas à nossa saúde. Cloro é bem importante, né? Eu quero falar para vocês uma outra parte desse produto aí. Esta semana, um casal lá em São Paulo entrou em uma piscina e logo começaram a se sentir mal. Um cheiro ruim, passaram mal, vomitaram e foram levados ao hospital, tá? Porque eles entraram na piscina. Infelizmente, a mulher não resistiu e acabou falecendo. E o rapaz está em estado grave no hospital. Será que aconteceu alguma coisa? Sim,
em partes foi causada pelo cloro. O cloro é comum nas limpezas, na qualidade da água das piscinas, é normal usar o produto. Mas ao serem utilizados outros produtos químicos juntamente com o cloro, é que acontecem esses acidentes. Tipo, ao agregar um desinfetante para limpar a piscina, uma água sanitária, outros produtos, podem haver reações químicas indesejáveis. Essa reação que levou a óbito essa paulista foi uma mistura de produtos, desencadeou um gás. O gás é chamado de cloramina. Já ouviu falar? Esse gás é extremamente tóxico, cloramina. E foi aí que levou a mulher à morte e o rapaz em estado grave. Está na UTI, né? A nossa recomendação é que antes de usar qualquer produto para a limpeza da sua piscina, é recomendável você entrar em contato com a loja que te vendeu o cloro e pedir recomendações a eles. Olha, posso usar tal produto? Tem que usar só cloro? Será que não tem um produto para mim limpar a piscina? As bordas? Não vá fazendo química por sua conta. E principalmente se você não é profissional. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer nesse quesito. A recomendação é só cloro. Use somente cloro, pois a alquimia de vários produtos podem causar esse gás, né? Que é muito prejudicial à saúde. E nessa mesma pegada, deixa eu te dar outro toque. Se você sentir algum cheiro estranho numa piscina que você for, a recomendação é sair imediatamente da água. Imediatamente do local, alguns locais são fechados. E se você sentir enjoo, vômito, tosse excessiva, vá até um hospital. Não deixe para mais tarde, vá até um hospital, urgente. Pois esse gás que eu acabei de falar, se ele for inalado, em alguns desses sintomas presentes, você poderá até ter um edema pulmonar. Sabe o que é isso? Por isso que é tão importante que você vá ao médico. Deixa eu te explicar o que é um edema pulmonar. É quando machucamos demais o nosso pulmão e o nosso corpo larga um pouco de água nos pulmões. E nessa hora, nós temos que ter ajuda médica imediata, pois essa água vai impedir a nossa respiração. Então, recado dado. Estamos enfrentando um baita calorão. Não faça o seu lazer uma zona de guerra. Então, se você vai limpar a sua piscina, peça ajuda profissional. Peça que produtos na loja que você comprou a piscina, ou que você comprou o cloro para a piscina. Não vá misturando coisas aí, não vá fazendo alquimia que dá problema sério, tá? Bom, outro assunto, aqui em Bento Gonçalves devemos estar atentos ao valor do combustível. Temos reparado que a Petrobras nos últimos meses tem diminuído o valor da gasolina comum. Falamos aqui, muitas vezes nós falamos e até nós reclamamos, porque quando a Petrobras aumenta o preço do combustível, na hora sai na bomba. E eu queria dizer para vocês, quando eles dão aquelas baixadas no preço do combustível, nós não sentimos, né? Bom, os consumidores repararam que a gente falou aqui em outubro, a primeira redução de 4,5% no valor da gasolina comum, que dava em torno de 14 centavos a baixa, né? E também agora em janeiro, dia 27 de janeiro, mais precisamente, né, dia 27 de janeiro, houve uma redução de 5,2%. Sabe quanto as bombas pagam na Petrobras? Os caminhões pagam na Petrobras o litro da gasolina comum? R$ 2,57. E os consumidores têm que prestar muita atenção nessas reduções, porque eu não vi aqui em Bento, hein? Ou talvez tenha acontecido no cair da noite, no outro dia voltou de novo, não sei.
Não tenho como falar sobre isso porque eu não vi essa redução mesmo. O Procon aqui de Bento Gonçalves, que fica na prefeitura, ontem divulgou uma pesquisa e alguns preços de combustíveis aplicados aqui no município. Nem sou eu que estou falando, ó. É o Procon. Onde houve uma variação bem grande, de até 31 centavos por litro da gasolina aditivada. Nem é comum, essa aqui é aditivada. 31 centavos por litro. A variação mostrou que um consumidor tem vantagens de abastecer em alguns postos. Segundo o levantamento, a gasolina aditivada está de 6,28. Olha que eu vi postos aí com gasolina comum a 6,30, hein? A 6,59. 6,28 a 6,59. Esses são os preços que o Procon achou, tá? Isso dependendo do dia, né? Pois alguns postos fazem promoções durante a semana. Você não sabia? Tem um posto aí que na sexta-feira dá um baita desconto em dinheiro. Então fica a dica, para você ter mais detalhes, onde abastecer, o menor preço, entre no site da prefeitura, na aba do Procon. Lá você pode ver onde você pode encher o tanque, né? Eu fiz umas contas aí, umas contas minhas. Se você for no mais barato, você pode economizar com o mesmo preço que você botou no mais caro, 3 litros, pouco mais de 3 litros. Então, dependendo do posto que você abastece, você poderá fazer uma economia de uns 30, 40 quilômetros, né? O automóvel que faz 10 por litro, uns 30 quilômetros. E nessa época de incertezas, esta é uma baita economia, hein? Esse é o Jornal Últimas Notícias, que tem um oferecimento aí de Natal Fitness e Harmony Sonorizações. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, como eu falei para vocês, né, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é que nos tem dado grande apoio aqui no Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês, ontem ao meio-dia, na Via Delvino, teve um palco, né, foi palco de uma grande manifestação dos servidores públicos de Bento Gonçalves, do sindicato, Eles protestaram em frente à prefeitura e cobraram do prefeito Diogo Siqueira, que até deu uma passadinha ali, depois deu uma disfarçada e foi, né? Eles pedem que Diogo Siqueira tome atitudes e, dentre elas, melhore o Vale Alimentação, dê um Vale Alimentação mais digno, pois ele não é reajustado há 2 anos. É o mais baixo da Serra Gaúcha. Quem diria, né? Bento Gonçalves, então, tem o mais baixo Vale Alimentação da Serra Gaúcha. E dentre as inúmeras placas de reivindicação, o que chamou bastante a minha atenção, veja só. Pessoal, veja só. Essa é um contra-cheque de um dos servidores do mês 7 do ano passado. Ele recebeu pouco mais de R$500. Por questões bem difíceis de controlar, né? Ou paga aí pelo plano de saúde dos funcionários públicos, né? Que é o IP. Isso aí, se ele paga o IP, ele não se alimenta. Se ele se alimenta, ele não paga o IP. Pois fazer os dois ao mesmo tempo não dá. Uma situação bem complicada. Essa foi uma das placas que tinha nessa manifestação. Do Sindicerp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Bento Gonçalves. Ele fez cobranças ao prefeito, né, sobre a valorização ao serviço público. Durante o ato, lideranças sindicais criticaram
o que chamaram de falta de sensibilidade do executivo, né, em negociar melhorias básicas para a categoria. A categoria que mantém funcionando a cidade, né, os funcionários públicos. A presidente do sindicato, a Neilene Lunelli, reforçou que a mobilização continuará firme até que haja melhorias reais. A expectativa agora é que o governo municipal abra portas aí para o diálogo, né? Ou senão, a Neilene falou que novos atos serão convocados. Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui. Agora a cobra vai fumar. A imagem de fundo de novo é do Palácio Legislativo Municipal. Uma conversa que não tem fim. Cada dia aparecem mais informações. Não sei qual é a vibe, mas a conta da nova Câmara de Vereadores só aumenta. Essa semana o presidente da Câmara, o Zanella, disse que mostraria à população de Bento Gonçalves quanto foi investido na nova sede da Câmara dos Vereadores. Mas até agora não vi nada. Talvez falta aí mais tempo aí para ele se aprofundar aí nessas contas. Eu sempre disse que com o aumento das redes digitais, das redes sociais, todas as contas mal feitas começam a aparecer. Eu disse que na era digital, fazer má política não é a vibe. Sempre será complicado. E agora a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves homologa mais, pasmem, R$410 mil em móveis da nova sede da licitação do lote 2 do mobiliário. Que tem entre as curiosidades, deixa eu falar para vocês aí, painéis decorativos. Ilha de gaveteiro. Mas só que a ilha de gaveteiro, sabe quanto custa? R$30 mil. Bah, que móvel caro esse, hein? Custa R$30 mil. Esse móvel, gaveteiro. E se você quer ver a lista completa, entra nesse QR Code aqui do lado e na descrição desse vídeo no YouTube você terá todos os preços, mas já vou alertando vocês. A coisa tá feia. Acho que tá gastando mais que o Lula quando entrou lá no Palácio em Brasília, lá fez compras grandiosas aqui também. Bento Gonçalves não fica atrás. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência e nos encontraremos amanhã. Valeu, tchau!